tarde. Cláudia da revista Digital Interagindo. Ao nosso lado, doutora Riane Vilela. Uma satisfação muito grande, doutora Riane, estar aqui no Centro Odontológico Selma Vilela para conversarmos um pouquinho sobre odontologia, né, Cláudia? Muito maravilhoso. Falar de um assunto que eu amo. Bom, vamos lá. Gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que vocês são de Volta Redonda, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho da história, da trajetória do Centro Odontológico. Então, Cláudia, é uma satisfação imensa, assim, estar aqui conversando com você sobre odontologia. Eu sou a segunda geração de dentistas da família, né? E eu fiz a mesma faculdade que minha mãe, e isso é muito bacana, porque os colegas dela de turma foram meus professores na faculdade, em Volta Redonda. Mas a gente tem um carinho imenso, somos praticamente, a gente se considera de Guarapari, porque eu fui criada aqui, eu cresci aqui, sou fruto, né, de Guarapari. E a minha história na odontologia, logicamente, passa pela minha mãe, né, que tem 45 anos de odontologia já, e eu mais de 20 anos. Nessa odontologia que a gente busca sempre trazer inovações, tudo que está acontecendo no mundo, eu falo que eu trago para Guarapari em odontologia. Essa é minha missão, minha grande missão, né? A gente, apesar de ter uma história longa dentro da odontologia, se manter atualizado e trazendo novidades para o mercado, para Guarapari, que é uma cidade que, no meu ver, uma cidade linda, que pode ter uma perspectiva mundial até, né, na questão do turismo, porque ela não perde para nenhuma outra cidade do Brasil em termos de beleza. E então a minha luta, a minha satisfação é sempre trazer para Guarapari uma estrutura de odontologia onde eu possa oferecer tratamento odontológico que eu poderia oferecer em qualquer lugar do mundo. Inclusive, doutora Riane, a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Por que não trazer plenitude e saúde para Guarapari? A gente percebe, ao adentrar aqui no Centro Odontológico, uma estrutura maravilhosa. A gente gostaria que você falasse um pouco do que o paciente pode encontrar quando estiver aqui, né? Consultando, enfim, fazendo os procedimentos odontológicos. Isso, nós temos duas palavras que definem assim a nossa clínica. A primeira é resolutividade. Então a gente tem como princípio, o paciente entrou aqui, a gente precisa resolver o problema dele. Então esse é o nosso foco principal. Então toda a estrutura, equipe, especialidades que eu preciso ter aqui dentro para que qualquer paciente entre aqui e eu consiga resolver o problema dele aqui dentro. Então esse é o nosso primeiro princípio, por isso a gente tem uma equipe, nossa equipe tem 15 pessoas, temos dentistas de todas as especialidades, que é justamente para cobrir, né, essa resolução, resolver o problema do paciente. E a segunda palavra que guia a gente é a humanização. Então, humanização em que sentido? Eu preciso olhar para a Cláudia como o ser humano que a Cláudia é, e não apenas a boca da Cláudia, né? Eu preciso entender quais são os hábitos desse paciente. Os hábitos, eles geram saúde ou doença, então eu preciso investigar esses hábitos, como que é a saúde geral desse paciente, qual o estilo de vida desse paciente, e a partir daí personalizar esse atendimento, esse tratamento, para que seja funcional para a vida dessa pessoa, porque não basta fazer o tratamento odontológico, eu preciso depois manter uma rotina de prevenção para que esse paciente não precise ter problemas, né, odontológicos na vida dele. Hoje a gente sabe que é possível passar a vida inteira sem perder nenhum dente, sem ter nenhuma cárie, sem ter nenhum problema de saúde bucal grave. Então a gente consegue fazer essa investigação através até de um equipamento, de uma videomicroscopia digital, onde eu consigo investigar ali, muito no início, uma doença futura da boca desse paciente.
Inclusive, doutora Riane, você comentou sobre a questão da prevenção, né? Que a prevenção gera o quê? Menor valor. Exatamente. Então, por isso que a prevenção é tão importante. Isso tem um impacto até na vida financeira, né, Sim. desse paciente, porque o paciente que está acostumado a vir ao dentista quando dói, quando tem alguma coisa para ser feita, ele já está num estado, um estágio avançado da doença. As doenças de boca, elas iniciam de forma indolor. Então, quando a gente avança na doença, é que vem a dor. Então, quando eu consigo trazer esse paciente para o consultório muito antes da dor acontecer, eu estou fazendo intervenções muito mais simples, muito mais tranquilas, até para o paciente que tem medo de dentista, por exemplo, né, não vai passar por um procedimento agressivo se ele vem na prevenção. A gente estava, antes de fazer a entrevista, visitando o feed de vocês, né? Inclusive eu até quero que vocês acessem, porque realmente é muito interessante. E a gente percebeu que tem várias coisas ali relacionadas a tratamento odontológico de ponta, né? Para atender a população de Guarapari. E uma coisa, Cláudia, a gente sempre trabalhou para dentro, a gente fala, né? A gente sempre trabalhou assim com os nossos pacientes, como a gente já tem muito tempo, né, de experiência, os próprios pacientes indicam a gente. Então, de pouco tempo para cá, eu entrei no Instagram tem 2 anos, então assim, de pouco tempo para cá que a gente está divulgando mesmo tudo isso que a gente faz aqui dentro. E a gente está tendo um retorno muito bacana, porque eu estou vendo que as pessoas se interessam pela saúde bucal, que é uma coisa que, pequenos detalhes, dicas, né, que eu dou, que para mim é rotina, mas que eu posso mudar a realidade de alguém ali nessa minha fala, e eu estou muito encantada com esse resultado de orientações, né, e prevenção e tecnologia na odontologia que a gente está fazendo. E o mais interessante é que, além de tratamentos para atletas de alta performance, você também acabou de dizer, né, que trabalha com são dicas elementares, básicas, né, para o dia a dia. Isso. E a gente vai desde a prevenção básica, esse diagnóstico digital que é muito no início, né, de qualquer doença de boca, e também ao alto nível assim, de tecnologia e inovação na odontologia, que é o congelamento de células tronco através dos dentes de leite. Sim. Então a gente tem uma cobertura ampla, assim, mas que tem que ser, eu sempre falo assim, tem que ser personalizada para aquele paciente. Eu tenho uma galeria, né, de tratamentos e opções, onde eu vou puxar apenas as gavetinhas que são necessárias para aquele paciente que está na minha frente. Eu não vou querer, né, o mundo inteiro da odontologia para um único paciente, não é isso. Eu preciso ter opções, possibilidades, viabilizações desses tratamentos, para que esse paciente, esse tratamento odontológico, essa saúde bucal plena que eu gostaria que todos tivessem, que se encaixe na vida daquela pessoa, porque senão não faz sentido, né? Exatamente. Doutora Riane, na verdade eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão efetiva do tratamento em plenitude em saúde bucal. Isso, a saúde, ela é ampla, passa por hábitos, passa pelo dia a dia da pessoa. Então eu começo a minha investigação, né, dos hábitos assim, tá, você acordou, e aí, o que você faz? Aí o paciente fica olhando para mim, mas como assim? O que ela quer saber? O que eu faço? Não, mas aí o que você come? Como você escova os dentes? Depois, você escova antes, depois. E aí, que horas você almoça? Você come alguma coisa nesse meio do caminho? Eu preciso passar por esse dia do paciente para entender a rotina dele, para encaixar a saúde bucal nessa vida, nessa rotina. Porque cada pessoa é um mundo, né? Então eu preciso descobrir qual é aquele mundo que está se abrindo ali na minha frente para eu encaixar a odontologia ali na vida daquela pessoa.
Doutora Riane, a gente também percebeu no feed várias questões relacionadas à periodontia, né? Que você é especialista. Fala um pouquinho sobre essa questão da periodontia no Centro Odontológico Selma Vilela. A periodontia é a minha especialidade, né? Eu tenho outras especialidades, mas essa é a minha de coração. E a periodontia, ela trata de um assunto que é muito importante, que são os focos de infecção que podem comprometer a saúde do corpo em geral. Então, eu tenho uma doença periodontal na boca, onde eu tenho bactérias ali que elas podem migrar para outros órgãos do corpo. E eu não sei se você sabe, mas o dente é um órgão, é considerado um órgão. Então ela migra para outros órgãos do corpo e pode dar uma doença no coração, no rim, fígado, pulmão, através dessas bactérias que entram por uma gengiva inflamada, uma gengivite, uma doença periodontal, onde aquele tecido todo em volta do dente está inflamado. E o que é a periodontia? Peri é ao redor, né? Então a gente trata de tudo que está em volta do dente. Gengiva, osso e cemento, que é uma proteção que o dente tem natural na raiz dele. Então a periodontia, ela trata desses tecidos que estão em volta do dente. A gengiva principalmente e osso. Por isso, gente, plenitude em saúde. Doutora Riane, gostaria que você deixasse um chamado para quem quiser conhecer a Clínica Odontológica Selma Vilela e o que o paciente pode encontrar aqui de plenitude realmente em saúde bucal. Olha, o meu convite abra para você a possibilidade de se sentir confortável com o seu sorriso, de ter liberdade de sorrir, né? Eu tenho isso dentro de mim, promover a liberdade do sorriso, da alegria, porque o sorriso é a manifestação da alegria. Quando você está feliz, você sorri naturalmente. Então essa liberdade, sem travas, sem ficar constrangido na hora de sorrir e saber que a sua boca está saudável, que você está vivendo a saúde máxima do seu corpo, é o meu convite. Muito obrigada, doutora Riane. Até a próxima entrevista. Obrigada a você.